Fala galera, beleza? Galera, fazendo mais um videozinho aqui. Ainda continuamos em quarentena. Eu estou indo lá em Mogi das Cruzes. Tenho que retirar lá os remédios que eu tomo para evitar a rejeição do rio transplantado, né, no imunossupressor. Então é na farmácia de remédios, medicamentos excepcionais. Aqui quem atende a região aqui de Itacoaxetuba é lá em Mogi. Então eu tô indo pra lá agora. Tava vendo aí, parece que tá tendo um atendimento acelerado lá. Aumentou o efetivo de funcionários públicos de outras áreas da saúde. Foram direcionados para lá para evitar aglomeração. Vamos ver o que dá lá. E aproveitando o vídeo aí, eu vou procurar falar sobre um assunto aí que eu vi esses dias em um grupo aí. Era um vídeo lá, não me recordo muito bem sobre o que era o vídeo. E acho que era referente a alguma coisa de frenagem. Um acidente que aconteceu lá. E aí um dos comentários que teve com relação a esse vídeo, o rapaz falou assim: ainda bem que eu não uso freio dianteiro. Como se o fato de não usar o freio dianteiro fosse algo bom para pilotagem. E o grande problema, galera, é justamente esse comentário dele. Porque quando a pessoa vai tirar a habilitação na autoescola, ninguém ensina você a frear. Então não ensina você a distribuir frenagem entre o dianteiro, traseiro, dosar frenagem. O cara fala assim, ó: freia só com o traseiro e ponto. Ele deixa o freio traseiro, geralmente de uma moto de pequena cilindrada, freio traseiro à lona. Ele deixa o freio traseiro bem frouxo a regulagem. Então você tem que pisar para o freio pregar alguma coisa. Que é uma das coisas que me irrita bastante. É freio com muito curso. Tanto o dianteiro à lona dessa moto aqui, como o traseiro, eu deixo com bastante pouco curso. Quando eu começar a encostar, já ter freado. O das outras duas motos que eu tive, da CBX Twister e da CB300, como era freio a disco dianteiro, não tinha essa regulagem. Mas só o fato de ser freio hidráulico já era assim, né? Então o cara sai da autoescola com o seguinte pensamento: freio dianteiro não se usa. E aí o cara aprende a pilotar dessa forma, sempre freando com o traseiro, sempre naquela frenagem. Freia com grande antecedência, de forma suave, porque não pode frear forte senão trava. E aí ele consegue parar a moto. E aí quando o cara tem a primeira moto aí que o freio dianteiro também é a lona, o cara não tem o hábito de usar, então ele usa só o traseiro. E aí quando ele muda pro freio a disco dianteiro, o cara também não usa. Ele tem o hábito de usar só o traseiro, sendo que ele tem um bom sistema de freio à disposição. Só que aí o cara tem em mente o seguinte: tem um freio a disco que é melhor, só que eu não vou usar, porque freio a disco é muito perigoso. Ele trava a roda, ele vai me derrubar. O cara tem na mente dele que o freio a disco é um freio perigoso, sendo que não é. O que efetivamente para
a moto é o freio dianteiro. Independente dele ser a lona ou a disco, que é bem mais potente, o que para é o freio dianteiro. O freio traseiro foi feito para reduzir. O cara cruzou no lugar proibido aqui. Para reduzir a velocidade. Não foi feito para parar. Ele para. Se reduzir durante um percurso grande, você vai conseguir parar. Só que numa situação de emergência, vai acontecer duas coisas. Ou você freia da mesma forma suave, vai andar uma distância muito maior e não vai conseguir parar e vai colidir. Ou você vai frear no a favor, vai frear com muita força o freio traseiro, vai travar a roda e vai desacelerar menos ainda, porque vai travar a roda e a roda vai arrastar. Então o freio vai ser bem menos efetivo. Então numa situação atípica, uma situação de frenagem de emergência, num susto, você não usar o freio dianteiro, seja ele a lona ou seja ele a disco, é muito perigoso. Você tem que usar. Só que o grande problema é esse: a pessoa não é treinada a usar. Ele sai da autoescola sem usar. Se ele compra uma moto com freio a disco, ele começa a ter medo de usar, porque o freio a disco é mais potente. Então ele aciona o freio ali, empurrando a moto. Ele vê que a roda dianteira trava, o cara fica com medo de ir em movimento, ele frear e travar também. E sabemos que não é assim que funciona. Então o grande problema hoje em dia, que acontece muito acidente, é a pessoa frear de forma errada. Porque diferente do carro, que dificilmente você vai conseguir perder o controle de um carro freando, mesmo que ele não tenha ABS, ele vai arrastar, provavelmente ele vai dar uma traseirada, vai dar uma jogada de lado, mas dificilmente você vai sair da pista e bater num poste ou entrar no muro com uma frenagem um pouco mais brusca. Já na moto não. A facilidade de você travar a roda, e de perder o controle e de cair com a moto, olha o que o cara quer fazer, ó. Aqui o limite é reduzido por causa das obras, o cara quer ultrapassar em lugar proibido. Nem eu de moto tô fazendo isso. O risco de você sofrer um acidente por frear de forma errada é muito maior do que de um carro. Então, boa parte dos acidentes aí ocorrem por causa disso. A pessoa não aprende a frear na autoescola, sai da autoescola, não busca treinamento, como frear da forma correta, e aí muitas vezes acaba descobrindo que não sabe frear no momento que mais precisa saber frear, que numa hora de emergência. Aí não tem mais jeito. Ou freia de menos, ou freia demais. E o resultado é sempre o mesmo, ou queda ou batida. Então, é uma coisa, eu até já fiz alguns vídeos aí sobre isso. Eu fiz uma enquete aí esses dias no canal, que perguntando o que mais os inscritos, né, gostariam de ver, o que vocês mais gostariam de ver no canal, e o que foi mais votado foi justamente, mais outros cartão, foi justamente técnicas de pilotagem. E eu já tinha feito uma playlist sobre técnica de pilotagem, e depois eu modifiquei o nome dela, coloquei técnicas e dicas de pilotagem. Eu acrescentei outras coisas também que fazem parte da pilotagem, que também são interessantes a gente compartilhar, né? Coisas que a gente acaba aprendendo aí no dia a dia. E uma das coisas que eu fiz vídeo foi justamente sobre isso, sobre frenagem. Hoje em dia nós temos motos acima de 300 cilindradas obrigatórias já vêm com ABS, que é muito bom. Abaixo de 300 cilindradas as motos agora tem que vir com CBS, que também ajuda. Só que ao mesmo tempo que ajuda, esses sistemas estão ensinando
os motociclistas mais novos a não saber frear. Se lá atrás a formação na autoescola já não ensinava o cara a frear, esse tipo de sistema está impedindo que a pessoa aprenda até por ela mesma. Por quê? Por mais absurda que seja a frenagem de alguém, abusar na força de frenagem numa moto com ABS, o ABS não vai travar a roda. Só que o ABS é um sistema eletrônico e como todo e qualquer sistema, ele pode sofrer falhas. E numa eventualidade do ABS falhar, vai acender a luz no painel, só que a pessoa não vai estar sabendo, um radarzinho aí, não vai estar sabendo frear. Se a pessoa ela aprender, comprar umas 300 cilindradas aí e aprender a frear sempre numa moto com ABS, com ABS sempre freando de forma brusca, com ABS sempre atuando, quando esse sistema falhar, a pessoa não vai ter o tato para dosar a frenagem. E isso vai fazer com que ela sofra um acidente, um travamento e uma queda, ou uma batida. Da mesma forma o freio CBS. O freio CBS, ele tenta corrigir uma falha que o motociclista adquire quando ele está tirando a habilitação, que ensina ele a frear só o freio traseiro. Aí o sistema tenta compensar isso, ou seja, quando o cara freia só o traseiro, freia um pouco a dianteira. Esse sistema, por ser mecânico, não vai falhar, dificilmente vai falhar. Apesar que tem o que é hidráulico também, né? Mas, mesmo assim, essa frenagem ainda é aquém do que seria considerado uma frenagem ideal de roda dianteira. Porque ele não freia com a força que deveria frear a roda dianteira. Ele freia com um pouco de força. E muito se fala aí sobre o que seria o recomendado aí de frenagem. Se fala em cerca de 70% frenagem na roda dianteira e 30% na traseira. Lógico que isso daí não é uma regra. Cada moto vai ter um comportamento diferente. Você não pode colocar isso daí como uma regra geral. Tanto é que eu já vi matérias falando sobre técnicas de frenagem e tal, que na matéria chegava a falar em 95% da potência de frenagem na roda dianteira e 5% só na roda traseira. Vocês terem noção do absurdo de frenagem na roda dianteira. Então, mostra que o grande problema não é o freio dianteiro em si ser potente ou coisa do tipo, olha o que o cara quer fazer. O problema é a pessoa não saber utilizar o freio da forma adequada. Que não importa o quanto o seu freio é forte ou fraco, o importante é que você saiba frear ele. Se você tiver um freio fraco e frear fraco, vai piorar muito mais. Agora, se você tiver um freio forte e frear alicatando o freio, se ele não tiver um sistema de bloqueio, não tiver um ABS, você vai travar a roda e vai cair. Aí sim ele vai se tornar perigoso. Então o que define se a frenagem que você vai fazer na sua moto vai te ajudar a evitar um acidente ou vai causar um acidente, é você. Exceto quando tem essa assistência eletrônica, no caso do ABS, você é o responsável pela frenagem da moto. Então você frear bem ou mal é o que vai definir se você vai frear da forma correta ou não. Então é importante que a gente saiba as técnicas de frenagem, só que também que a gente saiba treinar essas técnicas. Não adianta você saber, ó, você faz isso, isso e isso, dá isso. Mas a gente precisa aprender
a treinar essa técnica, para você saber até onde você pode ir com aquela técnica. Qual o limite que a sua moto e qual o limite que você tem, entendeu? Porque você pode ter a técnica de frenagem que nem eu, quem quiser ver aí na playlist dicas e técnicas de pilotagem, tem uma técnica de frenagem lá que eu passo, que é a frenagem em 2 tempos. Não adianta nada você ter conhecimento da frenagem em 2 tempos. Você freia primeiro, aí dá aquela encostada no freio, depois você freia mais forte. Você freia 1, 2, nesse tempo. Se você não treinar para ter reação, velocidade de reação. Essa técnica, por exemplo, você não pode fazer esse 1, 2 rápido demais, nem demorar muito para falar o 2, para acertar o 2. Porque se você demora ou acelera muito esse tempo desse 1, 2, a frenagem é totalmente diferente. E também não adianta nada você conhecer essa técnica de frenagem e o seu tempo de reação ser muito grande. Então você precisa treinar toda e qualquer técnica para você ter uma velocidade de reação grande. Principalmente as técnicas de frenagem. Por quê? Porque quanto mais tempo você demorar para começar a frear, maior a distância que você vai percorrer. Então as chances de você parar antes de bater são diminuídas. Então a gente tem que aprender a técnica e treinar ela para saber, para treinar o corpo a reagir da forma mais rápida possível, a fim de iniciar a aplicação da técnica. Beleza, galera? É isso que eu queria falar com vocês aí. Uma coisa que eu tenho notado muito é justamente isso, que muitos motociclistas ainda têm por hábito não utilizar o freio dianteiro, com medo do freio dianteiro. Muitos acidentes provocados por falta de conhecimento de uma frenagem adequada. E é uma coisa que é perfeitamente fácil de ser evitada. Basta você procurar um pouco o conhecimento a respeito da técnica e treinar ela em um lugar tranquilo, em baixa velocidade. E aí, com o tempo que você vai pegando a técnica, você ia aumentando a velocidade e aumentando a potência da frenagem, procurando achar um tempo melhor de reação, uma força maior aplicada, para que você tenha um desempenho bom naquele momento que você não está esperando. Porque o treinamento tem que existir justamente para isso, para você fazer dentro do ambiente controlado, que você sabe que aquela pista é tranquila, que não está vindo carro, para na hora que estiver vindo carro, for numa pista movimentada, você estiver em alta velocidade, você tomar o fechado, você conseguir reagir. Isso que é importante, por isso que é importante o treinamento. Você treinar em baixa velocidade, num lugar tranquilo, sem trânsito, sem movimento, para você chegar a esse ponto. Eu posso falar por mim, eu não sou nenhum piloto, nunca fiz curso de pilotagem. O que eu sei a respeito de pilotagem é apenas o que eu li, o que eu testei, que eu treinei e que chegou acidente. Então eu posso falar que aquelas técnicas que eu aprendi, que eu treinei, que eu coloquei em prática, me ajudaram na pilotagem. Tanto em fazer curva, tanto em frear, desviar de obstáculos, evitar o acidente em si. Então é importante que a gente busque a melhoria da pilotagem, busque o aprendizado. A gente não pode sair da autoescola freando freio caseiro e seguir a vida pilotando dessa forma. Porque hoje, amanhã, nesse trajeto que você está acostumado a fazer, na sua casa até o trabalho, que é pertinho, está dando certo. Mas uma hora ou outra você acaba se expondo numa situação diferente, e aí você precisa
de uma condição melhor de pilotagem e você não vai ter. E é aí que acaba surgindo os acidentes. Beleza, galera? Só isso que eu queria falar com vocês. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Falou, galera, um abraço, tamo junto.